Olá, tudo bem? Espero que você esteja bem. Então vamos aí à nossa revisão conforme prometido, revisão aí para P1 da disciplina Homem, Cultura e Sociedade. Então, sem mais delongas, bora lá. Então, por que nós somos diferentes, né? Quando eu estruturei essa disciplina, pensei em dois momentos distintos. Então vamos falar do homem e depois vamos ampliar para cultura e sociedade. Então, primeiro pensar nessa concepção do ser humano, questão do comportamento, as diferentes personalidades e como ele interage com esse meio ambiente. Mas a primeira pergunta das primeiras aulas, ou melhor, da primeira aula, foi a seguinte: por que nós somos diferentes? Então, um dos traços que nos marcam é justamente a personalidade. A personalidade não é uma prerrogativa se um ou outro não tem. Todos nós temos personalidades. Por quê? A personalidade, segundo Allport, é uma organização dinâmica dentro do indivíduo, dos sistemas psicofísicos que determina seu ajuste único ao ambiente. Tá? Desculpa que eu dei uma gaguejada e eu não vou parar o vídeo, tá? Vai sem edição e vamos lá. Mas é isso, dos sistemas psicofísicos. Então, não é só o lado psicológico, mas também a determinação física, que determina seu ajuste único no ambiente. E a gente vai evoluindo, vai mudando a nossa personalidade, vai ajustando conforme nós vamos também nos desenvolvendo enquanto pessoas, enquanto homem, enquanto mulher, enfim. Então, quando a gente fala de personalidade, também é importante trazer alguns estudos, como por exemplo a teoria dos tratos do próprio Gordon Allport, que é o psicólogo e que ele entende das questões positivas do ser humano. Então, quando a gente fala, por exemplo, de um sujeito é extrovertido, então uma pessoa assertiva, aceitável, gregária, uma pessoa que ela possui características de agradabilidade, é cooperativa, agradável, consciência, trabalhadora, organizada, confiável, possui estabilidade emocional, ela é muito autoconfiante, abertura à experiência, ela é criativa, curiosa e culta. Quando a gente fala então da teoria dos traços desenvolvida por esse autor, é justamente pega esses cinco traços principais. E aí tem uma outra muito interessante, que é a teoria psicodinâmica do Freud, que ele faz uma análise baseada em três características muito marcantes: o id, o ego e o superego. Então, afinal, o que seria isso? E a gente costuma associar, né, principalmente essas três características, a uma imagem, né, do anjinho, do diabinho e do ser, né, centrado ali, do ser ao centro mesmo, como o ego, o superego aqui à esquerda do vídeo e o id à direita. Né? Então, o, você tem um anjinho, olha, não faça isso, né? Então são as normas, os regulamentos, né? A lei, enfim, que rege o comportamento também das pessoas. E o id que também move as paixões, né? Faça isso. Realmente não é vai para confusão, não é isso. O id ele regula as paixões, né? Então, e está baseado o quê? Nos valores. Às vezes vai acontecer alguma coisa que vai me afetar. Poxa, eu não gostei do que você fez. Me afetou, feriu os meus valores. Não vou ficar aqui. Ou você vai arrumar uma briga porque alguém está machucando ou ferindo um ente querido seu, seja fisicamente ou moralmente. Então você vai comprar a briga, né? Então você tem dois caminhos: ou você parte para as vias de fato, ou você briga verbalmente com a pessoa, ou você parte para o lado regulatório. Né? Então você tem caminhos dentro de uma mesma situação que o id e que o ego eles vão trabalhando ali quase que paralelamente, e você tem o fiel da balança ali que é o ego, e que ele que vai tomar a decisão. Então superego é as questões morais, regulatórias, leis, e o id são as paixões, tá? Não necessariamente o lado ruim, ok? Isso é muito importante ressaltar. É que é uma forma lúdica da gente associar melhor essa teoria. E aí tem uma outra
que é uma outra teoria, que é a teoria humanista de Carl Rogers, que ele acreditava que os homens possuem um impulso interno, né, que é foco no aprimoramento do indivíduo e é muito aplicado na gestão de gente, tá? Então ele é uma teoria positivista aí e que ele é estimulado por esses impulsos internos. E você também tem uma abordagem mais contemporânea que é a abordagem integrativa, que trata a personalidade como resultado da associação de emoções, cognições, atitudes, expectativas e fantasias. Mas tem uma teoria muito interessante aqui, né, que assim como as outras elas vão se complementando, que é do Carl Jung, que foi um psiquiatra suíço considerado sucessor de Freud. E ele entende que o seu estudo que a personalidade parte de dois tipos psicológicos distintos e básicos, os introvertidos e os extrovertidos. Mas olha só que interessante, né? Existem essas similitudes, né, e diferenças humanas podiam ser entendidas ou combinarmos essas preferências. Então não há certo ou errado. O indivíduo introvertido é certo, o extrovertido é errado e assim por diante. Cabe entender que as diferenças devem ser compreendidas e celebrar e serem celebradas, tá bom? Mas outra coisa, um outro estudo importante que é uma continuidade do estudo de Carl Jung, digamos assim, um estudo revisto e ampliado, podemos dizer, né? Então, no final da década de 1940, Catherine Briggs e sua filha Isabel Briggs foram influenciadas pelos estudos de Carl Jung e desenvolveram um instrumento capaz de colocar em uso prático a teoria de Carl Jung. E aí elas desenvolveram o MBTI, que é o Myers-Briggs Types Indicator. Esse MBTI ele é muito utilizado dentro do contexto organizacional, porque ele consegue compreender as diferenças entre pessoas e equipes. Então você consegue entender melhor as necessidades das pessoas por meio desse mecanismo. Ok? Existem inclusive cursos específicos para saber, para aplicar, enfim, certificações específicas para vocês poder aplicar esse teste, assim como, por exemplo, o DISC, né? Então, que é uma ferramenta de análise comportamental. Então, é muito interessante porque você acaba entendendo melhor a personalidade das pessoas e, claro, agindo também melhor com elas, entendendo suas necessidades e assim por diante. E aí, ampliando um pouquinho esse isso que as próprias autoras elas entendem. Então, você tinha com Carl Jung dois tipos psicológicos, que é extroversão e introversão, e elas ampliaram para mais seis. Então, você tem o sensor, que é aquele que sente, o intuidor, aquele, né, mais, mais abstrato, mais técnico, meio cabeça nas nuvens, né, pensativo, né, e o sensor ele é mais prático. Você tem o pensador, o analítico, claro, justo, e você tem o que é baseado no feeling, você tem o julgador, você tem o perceptor, enfim. Então, eles vão se combinando. Né? Então, alguns podem ser introvertidos, mas intuidores ao mesmo tempo, como podem ser pensadores e perceptores ao mesmo tempo. O que é importante dizer que se você tiver a possibilidade de entrar enfim, pesquisar sobre o MBTI, vale a pena, né? E de uma maneira muito prática, entender que as pessoas elas são distintas, né? Tem como a gente saber sim quem são, né, os tipos de personalidades e mais que não existe pessoas sem personalidade. Todos nós temos personalidades. Então é muito importante ressaltar isso. E claro, fica a dica aí para você pesquisar cada vez mais sobre o MBTI e ampliar aí as suas competências. E aí, quando a gente fala de percepção, concepção e comportamento, olha que interessante, né? A gente trouxe também nas aulas algumas imagens. Aí eu separei duas, né? Que é sobre, digamos assim, num primeiro momento, são dois velhinhos. E que na verdade tem alguns elementos que a gente vai perceber que não são tão velhinhos assim, né? Mas no nosso olho ele tem esses vícios, né? Então ele nos engana. Então, de um lado, parece que é um homem, um busto de um homem, no outro também, com a mão próxima ao corpo, mas na verdade não são.
né? São um conjunto de figuras ali que formam esses dois senhores. E aí isso é explicado pelo quê? Por essas diferenças entre percepção, concepção e comportamento. Comportamento é uma reação do indivíduo no meio que ele está. Então eu posso ter um determinado comportamento, por exemplo, numa dinâmica de grupo que eu for para uma entrevista de emprego. Eu posso ter um comportamento numa sala de aula. Posso ter um comportamento diferente quanto professor, como colaborador de uma empresa, como motorista, né, como é, um prestador de serviços, né, num restaurante, enfim. E a percepção é a nossa maneira de fotografar e interpretar a realidade. Baseado no comportamento do professor Rafael, eu tive uma percepção a respeito dele. E a concepção é a ponta mais profunda do iceberg, é o próprio ser, aquilo que faz parte da minha realidade, daquilo que eu fui construído e que eu vou sendo também construído no decorrer da vida. Tudo bem? Então, se a gente fosse pensar no iceberg, né, o comportamento é a ponta, a percepção é o miolo e a concepção é tudo que está abaixo do iceberg, que é a maior parte e que é só você conversando com a pessoa, conversando com o indivíduo, que você vai conseguir ter outras percepções a respeito do comportamento dele. Tudo bem? E aí, no decorrer das aulas, nós também avançamos sobre os ciclos de vida, que comportamentos, percepções e as próprias concepções vão sendo alteradas no decorrer da evolução desse ser humano, que é necessário levar em consideração essa abordagem histórico-cultural, não somente das fases da vida fisicamente falando, e a gente tem que levar sempre isso em consideração, os aspectos histórico-cultural. Né? Nós estamos dentro de uma sociedade, né? Sociedade brasileira, com seus problemas políticos e assim por diante, com seus problemas econômicos, né, com seus times de futebol, com a sua diversidade cultural e por aí vai. E remete também, quando a gente fala de ciclos de vida, remete a esses estágios da vida do desenvolvimento, os estágios do desenvolvimento humano, essas etapas de vida. E a gente tem que entender que esses processos de desenvolvimento, eles estão aí unidos, né, num processo de transformação também, né, que envolve todas essas experiências particulares. E essas experiências particulares, elas vão culminar no que a gente chama desse ser humano, que é o complexo biopsicossocial. Professor, o que é esse complexo biopsicossocial? O ser humano ele é complexo no campo físico, psicológico e social. E aí cada pedacinho desse palavrão, você tem alguns planos. O bio, que é o biológico, plano ontogenético, determinações biológicas, homogeneidade entre os sujeitos nas respectivas etapas. Ou seja, dentro de um plano normal de vida natural, as determinações biológicas, né, são iguais para todos os seres humanos. Então, homens e mulheres em uma determinada faixa de idade, né, são iguais, homogêneos, ok? No aspecto social, idem, homogeneidade nos que vivem numa mesma cultura, momento histórico e grupos sociais. Quando a gente passa, por exemplo, por um pleito, né? Então a gente vai para as urnas escolher os nossos governantes, nossos representantes políticos. Então nós vivemos uma homogeneidade dentro de uma mesma cultura, ok? E por que eu deixei o plano microgenético por último, que é o psicológico? Porque é o único desses três que ele é específico, ou seja, ele é heterogêneo de cada indivíduo, ele é diferente, ele é distinto, ok? A homogeneidade, plano ontogenético e sociogenético, e microgenético, ele é distinto, ele é único para cada indivíduo. E claro, ele é impactado sim por toda uma abordagem histórico-cultural, mas ele é diferente nos aspectos quando a gente fala do ser, dessa construção do ser. Ele é impactado, mas ele é único, ok? Ele tem a sua própria jornada. E aí, nesses estágios do desenvolvimento humano, ele é afetado por esses conteúdos
culturais, pelos artefatos, pelos materiais, pela linguagem simbólica, pelo pensar, pelo sentir, traz características de espécies das fases de desenvolvimento ontogenético, visões de mundo que vão mudando, que vão alterando esse comportamento e assim por diante. E aí você tem algumas fases importantes. E aí, não coloquei aqui sobre a criança, mas um fato importante. Nós não podemos dissociar a criança do adulto. Nós temos uma mania de dissociar a criança do adulto. Ou seja, ai, a criancinha pequenininha, linda, maravilhosa, é um ser humano. Ele vai crescer. Então nós não podemos simplesmente a criança vive numa redoma, vive numa, numa fase e aí ele vira um outro ser humano. Não. É uma construção integrada. O ser humano ele é um construto integrado. E aí você tem algumas fases. Infância, que existem alguns autores que entendem que a própria infância é uma construção lúdica e ideológica. Não vou entrar nesse mérito nem nessa discussão. Vamos pensar nas fases, aquilo que a gente entende do senso comum. Tá? Então você tem a infância, o desenvolvimento de novas habilidades, a inserção dentro de um contexto cultural, por exemplo, o primeiro grupo social que a criança participa é a própria família, ok? Mas ele tem contato com profissionais da saúde. E aí ele vai percebendo isso no decorrer dos tempos. Experimenta levar uma criança num pediatra com 1 ano de idade, ver aquele homem de jaleco branco, né? Vai ficar assustado, né? Porque vai colocar o estetoscópio lá no peitinho dele lá, geladinho e vai chorar, né? Porque o choro é uma manifestação da criança e assim por diante. E as crianças elas captam tudo, né? Elas têm essa capacidade e que o ser humano adulto não tem. O ser humano criança já tem, absorve muito mais informações e porque não tem essas amarras, essas barreiras que no decorrer da vida a gente vai a própria sociedade vai impondo e a gente vai aceitando também. E aí uma outra coisa interessante, né? Quando passa, por exemplo, a fase da puberdade, o conhecimento, a maturação sexual do indivíduo, as obrigações, as responsabilidades, as interações com diferentes culturas e assim por diante, né? Que são processos de desenvolvimento singular a cada indivíduo. E aí o adulto, né? Então você tem a cobrança, né, para esse jovem ser inserido no mercado de trabalho e ele também quer conquistar as coisas, momento de instabilidade, momento desse autoconhecimento, mas chega a fase do adulto, que é o mundo do trabalho e essas relações interpessoais. Possui história de vida, reflete sobre experiências, conhecimentos acumulados, mundo externo, sobre si e outras pessoas, desenvolvimento de novas habilidades e conhecimentos, ou seja, novas competências. E aí a gente entra num aspecto que, por exemplo, a escola influencia. Falar em escola, eu ia me esquecendo. Nós falamos da inserção da criança, né, do grupo da célula familiar como o primeiro grupo social, né, que ele se envolve. E esqueci de falar da escola, a própria escola, que é o primeiro grande grupo social que ele vai se envolver. Vai entrar numa sala com 20 alunos, com 30 alunos, né? Então, tem um impacto muito relativo na vida da criança. Por isso que as estratégias de ensinagem são diferentes. E aí, quando a gente passa também para o adulto, idem, ok? E aí você pega, por exemplo, um jovem que sai do ensino fundamental, do ensino médio e vai para a faculdade. O impacto é gigantesco, porque ele sai de uma turma com uma certa homogeneidade, com um jovem de 16, 17, 18 anos, e vai para uma sala de aula com pessoas com 50 anos, 45 anos, 30 anos, que já tem família, já tem uma vida sexual ativa, e isso tem todo impacto para ele, né? Porque ele está começando a vida, né? Porque ele não tem um trabalho ainda, né? Ele ainda está pegando, tá ainda com as namoradinhas, ou a menina está com os namoradinhos, enfim. Então, isso acaba impactando o funcionamento psicológico do adulto. Então, é uma ruptura muito forte para o jovem. E aí vem as pressões, né? E eu estou falando isso por experiência própria. Quando eu entrei na faculdade com 17 anos e quando eu entrei na sala de aula, né, primeira aula lá com uma professora, enfim, com os colegas,
galera tudo, um homem tudo barbado, uma outra com 50 anos de idade e já com carro. Eu falei, caramba, e o que eu tô fazendo aqui? Então, essa ruptura ela é muito significativa e envolve todo esse contexto, modalidade de pensamento, atividades, cultura, funcionamento mental. Então é muito interessante esse funcionamento. Né? E aí você tem todos esses impactos que eu acabei dizendo: escolhas na formação profissional, escolhas na profissão, inserção da cultura a partir do trabalho, relação com a sociedade e os grupos que participam. E aí, claro, deixa eu só voltar aqui, uma reflexão do Carlos Drummond de Andrade, que ninguém é igual a ninguém, todo ser humano é um estranho ímpar, e de fato, né, todo mundo tem suas qualidades, seus, digamos, defeitos, né, e são distintos, ok? E aí a gente tratou uma última temática sobre as inteligências múltiplas, inclusive nós assistimos um vídeo muito legal do Daniel Godry, que eu vou compartilhar com vocês e com você. E aí falando um pouquinho do Howard Gardner, né, sobre o que é esse cara. Ele é um pensador, educador, psicólogo norte-americano que formulou e desenvolveu a teoria das múltiplas inteligências. Né? Então, ele entende, se apoia nas descobertas neurológicas e procedidas em Harvard e em outras universidades norte-americanas, mudando as linhas de conhecimento neurológico sobre a mente humana e colocando em questão processos anteriormente descritos para explicar sistemas neurais que envolvem a memória, aprendizagem, consciência, as emoções e as inteligências em geral. Em suma, não há ninguém burro. Né? Há múltiplas inteligências. E aí, partindo um pouquinho aqui para frente, nós observaremos essa roda das inteligências, que existe a inteligência lógica, matemática, linguística, espacial, musical, interpessoal, intrapessoal, naturalista, corporal, sinestésica, e que elas se cruzam. Então você pode ter mais de uma inteligência, olha só, mais de uma inteligência, que coisa, né? Você pensar, e eu pensei que eu era bobo, poxa, eu tenho mais de uma inteligência, que coisa. Então vamos lá. Inteligência linguística verbal. Você tem aqui dois exemplos, William Shakespeare e Edgar Allan Poe, que trata do que? Da capacidade de pensar com palavras e usar a linguagem para expressar e validar significados complexos. Então, quem tem gosto e domínio pelos idiomas e pelas palavras, muito predominante em escritores e linguistas. Lógico, matemática não precisa nem falar, capacidade de confrontar e avaliar objetos e abstrações. Albert Einstein aí, e Marie Curie são grandes exemplos aí dessa inteligência lógico-matemática, capacidade de resolver problemas matemáticos. E o musical, nós temos Sebastian Bach e Mozart, capacidade, habilidade de compor e executar padrões musicais, facilidade em reproduzi-los também. E aí, inteligência espacial, Michelangelo e Garry Kasparov, capacidade de compreender o mundo visual com precisão e reproduzi-los mentalmente, mesmo sem estímulos físicos. Então, muito características de arquitetos, escultores, cartógrafos e jogadores de xadrez. E a sinestésia corporal, nosso eterno rei Pelé, capacidade de orquestrar e controlar movimentos do corpo. Atores, esportistas, dançarinos. Fala, poxa, mas o Pelé, o Neymar, sim, eles têm capacidade de controlar o corpo, é um tipo de inteligência. Alguém consegue fazer o que o Neymar faz? Talvez outros jogadores do mesmo nível dele, mas não pessoas do senso comum. Né? Se for tentar fazer aquilo lá com o que o Neymar faz, eu vou pisar na bola, não tem jeito. Inteligência intrapessoal, capacidade de se conhecer, muito comum em psicólogos, psicanalistas, neurologistas e conselheiros. Interpessoal, justamente o contrário, né? Capacidade de entender as interações, motivações e desejos dos outros, muito característicos em líderes. Aí você tem dois, Mahatma Gandhi e Nelson Mandela. E aí fica a dica aí do filme Invictus, ok? E a inteligência naturalista, muito características de biólogos, né, e geólogos. Então aí você tem um exemplo do Charles Darwin, capacidade de compreender e organizar objetos, fenômenos e padrões da natureza. E aí você tem o polímata, e aí a figura de Leonardo da Vinci. Por que polímata? Porque ele tem
essas características de todas as inteligências, ou de quase todas as inteligências, né? Lógico, matemática, corporação, estética, naturalista, interpessoal, intrapessoal, interpessoal, espacial, musical, existencial e linguística. E ele tinha essa capacidade de ser poeta, músico, escultor, arquiteto, inventor, engenheiro, matemático, pintor, anatomista, botânico, cientista, tudo ao mesmo tempo. Né? E aí a gente fala que os alunos devem ser incentivados a desenvolver todos esses tipos de inteligência, todas as competências. E é por isso que você está aqui para aprender cada vez mais. E aí, por fim, coloquei algumas imagens aí de grandes personalidades e que foram verdadeiros gênios, ou alguns, né, ainda estão vivos, né, como o caso de Mário Sérgio Cortella e Michael Jordan, e que possuem essas inteligências, né, cada um na sua, e que contribuíram para a construção aí da história desse mundão afora. E aqui, só para a gente encerrar, uma reflexão muito interessante de Leonardo da Vinci, que aprender é a única coisa de que a mente nunca se cansa, nunca tem medo e nunca se arrepende. Ok? Então, essa foi a revisão para P1. Não deixe de consultar aí esse book de slides que eu vou deixar específico aí para você, ok? E espero encontrá-los aí em breve em sala de aula e claro, não deixa de dar o seu like no vídeo, tá bom? Obrigado e até a próxima.